Vou te contar uma história hoje. Era uma vez um governo que espionava ilegalmente políticos da oposição, jornalistas, advogados e até ministros do STF, mas foi descoberto por quem? Pelos jornalistas. Esse governo vigiava e localizava as pessoas, rastreando o celular delas. O pior de tudo é que, além de ilegal, esse governo fazia isso com dinheiro público. Te conto tudinho, em troca de uma dedada no like, uma engajada comigo. Vamos nessa, vai! Seguinte, aconteceu agorinha mesmo. O sextou da Polícia Federal dessa vez foi na porta de dois agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Os dois foram presos preventivamente, ou seja, aquela prisão sem data para acabar, porque eles participaram de um esquema de espionagem muito, mas muito fora da lei. 5 desses agentes, inclusive o número 3 da ABIN, foram afastados dos cargos também. Qual que é a história? Bom, em março desse ano, o jornal O Globo publicou essa reportagem aqui contando que o governo Bolsonaro estava usando dinheiro público para espionar adversários. Por causa da reportagem, a Polícia Federal abriu uma investigação e descobriu que era tudo verdade. Toda a história começou em dezembro de 2018, o último mês do governo Temer, já pertinho da posse do Bolsonaro. Nessa época, a ABIN comprou sem licitação um programa israelense de espionagem de celulares. O que esse programa faz? Você digita ali o número da pessoa e ele te mostra na hora, no mapa, onde essa pessoa está. Se você tiver um alvo e quiser ficar monitorando, dá para fazer um histórico dos deslocamentos dela. E dá inclusive para ativar um alerta. Toda vez que essa pessoa sai de um lugar e vai para o outro, o programa te avisa. E como que esse programa faz isso? Ele invade a rede das operadoras de telefonia e rastreia o número do celular das pessoas pelas antenas por onde essas pessoas estão passando. Quanto custou esse programa? 5.700.000 reais. E quem pagou? Eu, você, todo mundo, porque era dinheiro público, grana do nosso imposto. Com esse programa, os agentes vigiaram 33 mil pessoas, entre elas muitos adversários políticos do Bolsonaro, ministros do STF e até do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos nomes monitorados que apareceu na lista, Alexandre de Moraes. Não era o Xandão, era um homônimo, ou seja, alguém digitou o número errado no sistema. E por falar no Xandão, foi ele quem autorizou a operação de hoje, que foi pedida pela Polícia Federal. Agora vamos para os detalhes mais importantes. Quem era o chefe desse esquema todo? Bom, quem mandava na ABIN na época era o delegado Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal. Antes dele ser chefe da ABIN, o Ramagem era amigão dos filhos do Bolsonaro, inclusive ele aparece nessa foto aqui ao lado do Carluxo, numa festa. O Ramagem também foi da segurança do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Era uma pessoa da estrita confiança do ex-presidente. Aí eu fiquei pensando, tentando montar o quebra-cabeça aqui, e lembrei o seguinte: o Carluxo, que é amigão do Ramagem, queria montar uma ABIN paralela, ou seja, um serviço de espionagem fora da estrutura do governo para atender os interesses dele. Quem disse isso foi o Gustavo Bebiano. Lembra do Bebiano? Ele foi um dos responsáveis pela candidatura do Bolsonaro, só que ele brigou com o Carluxo e foi demitido logo no começo do governo. O Bebiano morreu de infarto pouco tempo depois disso. Nessa época, o Ramagem já era o chefe da ABIN, mas o Bolsonaro queria que ele fosse diretor-geral da Polícia Federal. O problema é que o Sérgio Moro era ministro da Justiça e tinha saído do cargo acusando o Bolsonaro de tentar justamente interferir na PF para conseguir ter acesso a relatórios de inteligência, que são secretos. O Bolsonaro queria alguém para quem ele pudesse telefonar e saber coisas que ele não tinha o direito de saber. Mas o STF não deixou o Bolsonaro nomear o Ramagem para a direção da PF. Ele então voltou para a ABIN e ficou lá até o ano passado, só saiu para ser candidato a deputado. Aí eu continuei cruzando os nomes das pessoas e raciocinando aqui. O Bolsonaro queria acesso a informações da inteligência. Para isso tentou colocar o Ramagem na Polícia Federal, mas não pôde. Montou-se então um esquema de espionagem fora da lei e dentro da própria ABIN, que era subordinado ao Ramagem, ao amigo do Carluxo, que é filho do presidente, justamente a pessoa que queria montar um esquema de espionagem só para ele. E quem estava acima do Ramagem na ABIN? O general Heleno, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Unha e carne, bunda e cueca com o Bolsonaro. E por último, o programa de espionagem foi usado inclusive durante as eleições do ano passado. Eu queria que você me dissesse
Agora, aqui no comentário, o que você acha disso? O que você acha de um presidente que usa a máquina do Estado, o nosso dinheiro, para espionar adversários ilegalmente, hein? Me diz aí, porque eu estou doido para saber o que você achou dessa história.